Olá, Touro! Como vocês estão? Espero que maravilhosamente bem. Aqui é para Sol, Lua, Ascendente ou Vênus em Touro. Para quem caiu aqui de paraquedas, meu canal é novo e agora eu vou dar mais assiduidade nele, porque eu estava desenvolvendo uma outra metodologia de leitura, porque eu desenvolvo minhas próprias metodologias, eu não consigo seguir as metodologias padrão aí. Metodologias padrão. Ai, gente, desculpa. E então, agora eu vou conseguir dar mais assiduidade em novembro e dezembro. Se gostar, você pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações. É uma leitura geral e atemporal, que pode não servir para você nesse momento, ou pode, você vai adequar aí ao seu processo, que você achar que não é para você, você deixa de lado e você pode compartilhar de forma que esta mensagem do universo, através aqui dos arquétipos do tarô, ajudem alguém de alguma forma. E aí, como eu estava falando aqui que eu fiquei desenvolvendo uma nova metodologia, bom, eu vou fazer a leitura geral como eu sempre faço, com o meu método próprio, mas eu vou dar um plus ao final só sobre relacionamentos. Porque eu acredito que esteja todo mundo precisando, eu penso. E quando a gente resolve questões de relacionamento, né, principalmente aqui amorosas mesmo, a gente acaba alinhando as outras áreas da nossa vida, flui tudo melhor. Então eu vou fazer esse plus aqui no final. Se você quiser uma leitura particular com a sua própria energia, na descrição do vídeo tem os meus contatos e também vocês podem deixar nos comentários. Aliás, comentem se ressoou com vocês, se ajudou de alguma forma, tá bom? Então, é isso, taurinos. A primeira carta que cai já é a estrela. Que maravilha! Eu já estava embaralhando antes, mas agora eu vou cortar, não vou deixar cair, porque não tem caído. Vamos lá. Depois da estrela, o que temos? O sol. Gente, já começou bem aqui. Que bom, né? Estrela, sol. 2 de paus. Tá parado pensando em quê? Vamos partir para ação? Já com essa energia do sol aqui. O carro. Já é o terceiro arcano maior. A vida tá te ajudando, hein? Ela vai te fazer seguir os seus propósitos. 3 de paus, ó. 2 de paus, 3 de paus. Parou de pensar e seguiu a ação. Rei de espadas. Mental, frio, calculista. 8 de espadas. Tá com dúvida de quê? O que que tá te afligindo? 8 de ouros. Gostei. Pelo menos o 8 de ouros tá aqui, bonito. Rainha de paus, calorosa. Sabendo fazer e acontecer, trabalhar todos os aspectos. Gosto disso. O mago. Nossa, 4 arcanos maiores. Olha, estrela, sol, carro e mago. Tô gostando disso, viu? 5 de copas, desiludido por quê? Rei de ouros. Cavaleiro de ouros. Tá. O hierofante. Outro arcano maior, né? Sabedoria. E o imperador. Bom, olhando assim de cima, vamos ver, o fundo do deck tá a sacerdotisa. Gente, vamos seguir a intuição, a interiorização, seus aspectos de energia feminina, de cuidado, de autoconhecimento, de você com você mesmo, seguir para a vida. Porque aqui, pelo que eu tô percebendo, essa leitura tá caindo numa situação aqui financeira, talvez, tá? Financeira, profissional, é o que eu tô sentindo aqui dessas cartas que caíram. A gente tem muita ajuda de cartas boas da vida, tá? Você começa aqui numa situação em que você está ciente de tudo de ruim, de tudo de bom, e ainda assim você tem esperança para seguir em frente. Você está desnuda, despida, pronta para seguir em alguma coisa, consciente de que, da mesma forma que você tem esperança para seguir em frente, que pode ser a única coisa que te reste nesse momento ou no momento recente, porque você tem ciência de tudo de ruim
que sai desse baú aqui quando você se desnuda e se propõe a algo novo, tá? Aí você confia, você tem fé. Você começa com a fé. Você não começa com algo palpável a seu favor. Você começa com a fé, que é a última coisa que te resta nesse processo. Isso pode ser um processo atual que você esteja passando, e a gente aqui vai desenvolver, ou seja um processo recente que você acabou de passar e a gente vai desenvolver. Mas quando você se joga com a fé, sem nada palpável para seguir em frente, a vida vem e te clareia as ideias e te traz uma energia de vida. Sol é a energia que traz a luz, traz o calor, traz o aconchego, que traz a vida, né? A vida vem do ar, água, luz do sol e calor. A vida te traz. E aí, quando a vida te traz isso, você pega essa fé que você tem, que é a única coisa que você tem, e você pensa em como você vai realizar e materializar o que você precisa, tá? Você pensa, tem uma sabedoria aqui por trás que já traz com você. Aliás, quem tem fé tem uma sabedoria de que algo pode mudar a qualquer momento, apesar de alguma situação ruim que a gente esteja passando. E a vida te obriga a seguir em frente, ou seja, você sai da estagnação e apenas do pensamento, que tem a energia aqui da ação, e a vida fala assim, vai lá e faz, não olhe para trás. E aí, quando isso acontece, quando você se propõe, vem ajuda, você vê que não está sozinho, que tem alguma ajuda ao redor, seja de amigos, de familiares, de pares, para fazer e te ajudar a acontecer. E aí, gente, aparece uma energia que pode, no primeiro momento, parecer fria, calculista, pode. Mas quando a gente tem esse pensamento mais crítico, frio e calculista, ele também é mais pragmático. Quando a gente começa apenas com a fé, porque a gente não tem mais nada, é necessário que venha realmente de você ou de alguém dessa ajuda que aparece, que tem esse pensamento mais frio para a realização. Pensa aí, se essa é a situação, ou qual é a sua situação de vida, qual a área da sua vida nesse momento que se encaixa nesse cenário aqui que está aparecendo. Eu penso que seja financeiro ou de carreira, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. E essa energia que traz da frieza, do pragmatismo, de fazer o plano de negócios, de fazer acontecer, que é necessário para quando a gente tem apenas esperança na vida e mais nada de prático, isso pode te trazer dúvidas sobre o processo, dúvidas se foi bom você ter seguido apenas com a sua fé, tá? Mas não se esqueça que a vida te trouxe aqui o sol e te impulsionou a seguir em frente. A vida fez alguma coisa, ela vai, ou fez, ou vai fazer, ou está fazendo alguma coisa que te obriga a seguir em frente. Só cuidado com as caraminholas e com os autossabotagens que podem aparecer para você. Quando você deixa as caraminholas, as sabotagens, você pensa de forma pragmática, com um plano de ação, e você trabalha para isso, sabendo o que tem que fazer, você segue em frente com resultados, com quase uma certeza de que agora você tem a base necessária para realizar o que você quer. E pode vir alguém, pode até ser uma mulher, apesar de ser rainha, não necessariamente a mulher, mas vem numa energia de que te traz aquela questão de você usar todos os atributos necessários, todos os conhecimentos, tudo que você tem para a realização, e você realmente manifesta.
e você não manifesta apenas com aquela energia da esperança, que é a única coisa que você tinha. Você manifesta, a manifestação vem da vida através do seu trabalho, do seu planejamento, sabe? De aspectos mais palpáveis da vida, e a manifestação vem. Porque aqui, ó, você tem todos os elementos já para concretizar o que você quer. Todos os elementos estão aqui, você traz a sua fé dentro desse cenário, você traz a sua espiritualidade, você traz uma energia maior do que você acredita e você consegue juntar isso tudo. Gente, que leitura bonita, hein? Leitura de uma pessoa guerreira. Eu não gosto muito desse arquétipo de guerreiro, não, porque esse arquétipo de guerreiro, de guerreira, às vezes pode ser um tiro no pé, porque pode significar inconscientemente de que para a gente realizar alguma coisa tem que ser sempre na base do sofrimento e dos atritos e da guerra e das batalhas. Então, esse arquétipo de guerreira, vamos ter um equilíbrio com ele, porque pode ser um tiro do pé. Vamos aqui, ó, realmente seguir um arquétipo de que faz e acontece, mas confiando que tenha fé. Ainda bem que não apareceu nem um 5 de paus aqui, nem um 7 de paus. Mas apareceu um 5 de copas. Pode ter alguma situação aqui de desencanto? Pode. Mas por quê? Porque também você tem caraminholas na mente, né? Você tem dúvidas, você tem autossabotagens. Então, cuidado para que isso tudo que você esteja se esforçando para fazer e materializar, né? Não se esqueça que tem uma manifestação mais do que somente sua. Tem do todo, da energia do todo. Cuidado para não fazer alguma coisa que depois você se arrependa, tá? Que você se desencante consigo mesmo. Tomando esse cuidado dessa situação que pode aparecer, preste atenção, tá? Quando você estiver começando assim, nesses pensamentos de auto-boicotes, de dúvidas, estagnação, preste atenção. Preste atenção. Porque daí vem uma energia de alguém te ajudar a realizar no topo, sabe? Uma pessoa que sabe, que faz e acontece. Se não for uma outra pessoa aparecendo, pode ser uma outra pessoa te trazendo você para esse conhecimento, esse sentimento de que você já chega no nível de fazer e acontecer. E aí, gente, esse 8 de ouros aqui, trabalhador, seguindo em frente, ele pode vir, mesmo que devagar, fazendo uma atividade de cada vez, aprendendo um passo de cada vez nessa jornada. E pode ser que você tenha também, ou precise, ou busque uma mentoria, tá? Alguém com mais experiência, não só no campo aqui dos business, do negócios, do fazer dinheiro, de materializar, mas também uma sabedoria para a vida, para te ajudar nesse processo se você precisar. E aí, querido, você realiza, você se torna o dono da situação toda. Você conquista, tá aqui, ó. Você se torna o dono da situação toda. É um alto poder de si, da sua jornada, da sua materialização. Gostei desse rei de ouros aqui, tá? Agora, eu tava pensando aqui, que eu falei que aparentemente, eu não sei o que se passa aí, pode ser uma leitura de carreira, talvez, ou financeira, mas pode ser também do seu alto valor, mas como pessoa, de você se sentir belo, atraente, bonito, desejável,
Pode ser também, tá? Pode ser também de você querer ser, fazer, aparecer e ter um reconhecimento pelos seus status, não só financeiro, de carreira e de poder, mas pelo seu status enquanto pessoa mesmo, enquanto indivíduo que vai, segue e faz e acontece. O fundo do deck, a sacerdotisa, que eu já falei no início, use a sua intuição também para te ajudar nesse processo. Não seja tão, talvez, incisivo, autoritário, né? É isso. Veja em qual situação se encaixa na sua vida. E aí, como eu prometi, eu vou fazer a leiturinha extra, né? Aqui não é uma leitura pessoal, porque 8 bilhões de pessoas no mundo, imagina se vai servir para todos. Então, mas eu espero que você tenha caído aqui, porque isso te ajude no seu momento de alguma forma, tomando esses cuidados que eu ressaltei, pegando essas oportunidades que a vida vai te trazer, que ela vai caminhar ao seu lado, para você chegar ali naquela realização do imperador, tá? Reveja o vídeo várias vezes se precisar, vai anotando coisas e deixe aí nos comentários, tá bom? Então, no plano emocional, talvez romântico do coração, a gente já começa com 2 de copas, você teve um encontro com alguém, o amor começou, está iniciando e florescendo com alguém aqui, já tem uma outra pessoa. Eu faço uma leitura diferente, aqui eu só uso os arcanos maiores, que são os dharmas e os karmas da vida, as influências que a vida te obriga, e eu uso aqui só os naipes dos arcanos menores de copas, que é do elemento água, que é o dos sentimentos, relacionamentos, emoções e amor, tá? Então pode ser que caia muito naipe assim de arcanos maiores, para quem entende, né, as nomenclaturas do tarô, mas talvez seja por isso que tem muito mais cartas aqui de arcanos maiores do que de copas. Só que você já começou aqui, gente, conheceu alguém? Apareceu alguém? Está encantado por alguém? Vamos saber mais sobre isso? O que vem? Uma cartinha aqui para juntar ali com esse 2 de copas. Do que se trata? O mundo. Gente, esse alguém que está aparecendo, pelo qual você se encantou, está se encantando, está encantado, ou está nessa energia de aparecer agora, vai ser um início realmente de algo que pode ser profundo e duradouro, tá? Tem aqui todos os sentimentos para que seja de autorrealização. Autorrealização e autorrealização. Vamos querer saber mais um pouco sobre isso? Mais 2 cartinhas aqui. Que esse 2 de copas com o mundo aqui, ó. Ai, gente, tá todo mundo apaixonado aí? Tá alguém amando? Conheceu gente nova? Isso para quem é solteiro. Para quem tá já num relacionamento, já é casado, aí tem uma questão, né? Se esse mundo já não é um relacionamento que você tem e de repente você se encanta por outra situação, ou se é um novo aspecto de você trabalhar o seu próprio relacionamento e ter um novo encantamento dentro do relacionamento que você já tem, dos casados. Só que vem a torre aqui, ó. Então, gente, para quem está já casado e já completou ali o mundo, a plenitude do seu relacionamento e de repente se encantou por uma outra pessoa, você vai ter que aí sair um pouco dessas estruturas e pensar no que você realmente quer. Mas a emergência do amor e da paixão e o encontro já estão ali. E para quem tá solteiro, isso saiu também, eu não lembro qual foi a outra tiragem ali, se foi para Sagis.
Não. Eu não lembro para quem foi que começou exatamente com 2 de copas também. Para os solteiros, de repente, estavam numa situação do oba-oba. E aí, se apaixonou inesperadamente, não esperava. E isso tem tudo para ser o ápice dar certo da concretização, mas você tem que reavaliar e sair se você realmente quer assumir essa paixão, esse amor desse encontro, desse alguém que apareceu. Então, se você estava numa fase do oba-oba, talvez isso vá te balançar e tirar as estruturas do que você está acostumado no seu dia a dia, tá? Pode ser que você pare para pensar sobre isso, aqui o 4 de copas, sabe? Que você tem ali aquele início, aquela paixão, mas você está visualizando que ainda tem algo mais a seguir em frente, mas já está ali, ó, materializado para você. Gente, eu acho tão bonito, eu acho que eu ando sensível, tem alguma coisa no céu aí falando sensibilidade. Bom, Sagios, né? Eu, na astrologia tropical, sou Sagitário, então tô saindo aqui de um inferno astral, talvez, mas na Védica eu sou Escorpião, então vamos lá. Vamos entender mais sobre isso. A Lua. Tá. Então, se você está muito no oba-oba dono de si, e você tem esse encontro que você não esperava, de se apaixonou, um encontro do amor, de ter conhecido alguém que vai te desestruturar, você vai ter que sair do castelo. Aqui, na verdade, um raio cai em cima da pirâmide, porque é uma carta de tarô, imagens do Egito, e que vai te fazer pensar e repensar, será que é isso mesmo? Será que eu não estou indo com muita seja ao pote? Pode vir por uma questão inconsciente de insegurança. Então, esse parar para avaliar aqui, esse amor que acontece, que está acontecendo, com esse alguém que apareceu, que aqui está em par, ó, você não está só, está recíproco, pode bater com você tirar, ter que analisar inseguranças inconscientes. Do que você tem medo? Você tem medo do relacionamento? Por isso que você talvez estivesse numa situação do oba-oba e agora alguém puxou o tapete, assim, não no sentido ruim, mas tipo, sai dessa certeza e se abra pro bonito, belo e verdadeiro. Quais os medos inconscientes que vêm aqui? Da onde ele vem? Vamos tirar mais uma para tentar entender? O que está escondido aí por trás? Do que você tem medo? Não, caíram várias, eu quero uma só. Me dá uma só, querido. Gente. Ô, touro. Tá balançando suas estruturas aí, você tão terra, tão pé no chão, né? Gosta dos galanteios, do bonito, belo. Vem o 9 de copas, ó. Olha, gente, esse amor que apareceu, que te deixou encantado, apaixonado e que tem a probabilidade de concretizar e de ganhar o mundo e que vai tirar as suas estruturas, te obrigar a repensar e pensar sobre o que você realmente quer, o que está mexendo tanto contigo e mexendo com o seu inconsciente, com as suas fragilidades e inseguranças. Como o mundo lá em cima, olha, ele vai frutificar aqui, ele vai te trazer 9 de copas, ele vai te trazer o reconhecimento. E não é reconhecimento a palavra que eu ia falar. Ele vai te trazer a recompensa. Acho que a palavra é essa. A recompensa do campo emocional. Clarificar aqui com mais duas, mas caiu uma aqui, ó. E os enamorados aparecem. Por que aparecem os enamorados? Porque
Ou você está numa situação que você tem um compromisso e se encanta por essa novidade que aparece aí no campo emocional, e aí você tem que fazer a escolha se continua para o antigo, qual dos dois caminhos você segue, ou para os solteiros que se apaixonaram aqui, que tem todas as possibilidades de dar certo, desde que trabalhe essas questões emocionais de inseguranças e fragilidades, escolher se quer levar em frente, se entregar a essa paixão, a esse amor, a esse encontro, quebrando as suas estruturas, que a vida vai quebrar para você, se você não fizer, ela vai fazer. Ou se você quer continuar do jeito que estava lá, só pensando sobre paralisado, com as caraminholas do seu inconsciente. Quando você toma a decisão, vamos ver o que acontece? Os enamorados ali, você vai ter que tomar decisão. Ou entre dois relacionamentos, um ou outro, o antigo ou o novo, ou sobre o estado civil. Continua no oba-oba. Continua no oba-oba. Apareceu uma mensagem aqui. Ou se abre para isso tudo que está se apresentando aqui. Está se apresentando o mundo para você. No mundo do relacionamento, do amor, dos sentimentos. Se o mundo está se apresentando, gente. Vamos lá, mais uma só para finalizar aqui. O Cavaleiro de Copas. Então, gente, olha só. Para alguns, né? Encontrou alguém, se apaixonou, se encantou, foi recíproco, estar em par. Tem todas as probabilidades de dar certo no mais alto ápice. Só que para isso você tem que trabalhar o inconsciente, as fragilidades, as inseguranças, os medos e os porquês, ainda que tenha que analisar. A vida vai te ajudar quebrando essa estrutura, essa torre, esse seu pensamento quadradinho. Se bem que aqui é uma pirâmide, né? Mas tudo bem. E aí, quando você consegue fazer isso, você chega na realização, você tem a recompensa por isso tudo no seu campo emocional, mesmo que a vida te obrigue a fazer escolhas, ou você segue para o novo, ou você continua no antigo, ou você segue e reconhece esse sentimento, esse amor, essa pessoa, ou você continua no seu oba-oba por conta das suas fragilidades, tá? Que você não conseguiu resolver internamente, inconsciente. Procura terapia se necessário. Eu sou terapeuta holística. Mas quando você faz isso tudo, o Cavaleiro de Copas, essa energia aparece te fazendo a proposta. Vamos namorar sério? Vamos noivar? Vamos casar? Vamos seguir juntos? Tá aqui, ó. Ele vem. Ele vem. Gente, se preparem. Eu já falei numa outra tiragem aqui, eu não lembro. Para você ver as estrelas, você tem que olhar para o céu, ó, virar a cabecinha, tá? Para você receber os louros, você tem que cuidar do seu jardim para que as borboletas venham. E o Cavaleiro de Copas vem e faz a proposta, você aceita, tá aqui o 10 de Copas. Tudo se realiza. Basta você querer trabalhar essas inseguranças. Melhor que isso, gente, com a possibilidade do mundo só de já ter encontrado alguém que esteja na mesma sintonia, na mesma energia que você, aberto para o amor. Vamos deixar que inseguranças, traumas de infância, questões inconscientes, fragilidades, medos atrapalhem isso, porque isso é tão raro hoje em dia. A possibilidade tá aí, tá? Não caiu nenhuma carta ruim. Eu não considero a lua ruim, eu considero um aviso para você ver o que pode te boicotar, tá? O que tem enraigado lá no seu inconsciente. O 4 de Copas também não vejo ruim, pode ser um momento de você repensar e ver se realmente é isso que você quer. A Torre, nesse caso, também não vejo ruim, porque ela vai quebrar suas estruturas, ela vai tirar o seu chão, mas vai te obrigar a se autoconhecer, a pensar e a aceitar essa linda possibilidade que se apresenta, essa pessoa que se apresenta e que está disposta a seguir com você.
Espero que tenha gostado. Compartilhe, dê o like, clica no sininho, se inscreva no canal. E se quiser uma leitura na sua energia pessoal para algum aspecto aí da tua vida, tem os contatos ali na descrição do vídeo e escreva nos comentários se quiser. Estou aqui à disposição. Tchau, até o próximo vídeo.